Olá, estamos ao vivo. Sextou, né? Sextou, sexta-feira. Só que sexta-feira também é dia de live, sexta-feira também é dia de desenvolvimento pessoal, é dia de aprendizado, é dia de estar sempre buscando o crescimento. Isso é muito bom, sempre é muito bom. Não tem dia, não tem hora para isso. Em qualquer momento que você tiver uma oportunidade de buscar um crescimento, vale a pena, vale a pena. Você acumula isso e vai ter o resultado, né? É plantio, é sempre muito bom. Tem uma pessoa que fala que sextou, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais não. É uma brincadeira, é um cara que eu admiro muito, que é uma pessoa muito consciente, um ser humano de um coração enorme. Mas é uma brincadeira, a meu ver, sempre é tempo da gente estar aprendendo. Meu e da Simone, eu tenho certeza, já vou chamar ela para entrar participar com a gente. Já vão, quem estiver aí com a gente, já vai compartilhando, já vai chamando o pessoal para vir, para a gente bater esse papo gostoso aí numa sexta-feira à noite. Eu não sei como que tá aí para vocês. Aqui no Rio tá chovendo, choveu o dia todo hoje, uma delícia, né? Eu gosto muito de chuva, então é bom que é sexta-feira, não atrapalha muitas pessoas, quem trabalha, quem precisa condução, né? Então aproveita o final de semana aí com a chuvinha gostosa. O verão foi muito forte esse ano, é hora da gente aproveitar um pouquinho também da chuva. Oi Marina, boa noite. Deixa eu chamar a Simone, aguarda aí um pouquinho. Vamos lá. Simone. Como que tá aí, Marina? Tá chovendo aí? Tá frio? Conta pra gente. Deve estar frio, né? Tá no sul aí. E aí, boa noite, muito boa noite. Ai, meu papel furou. Levanta um pouquinho seu celular, amor, porque Tô tá tentando. cortando aí só. Ah, tá, peraí, deixa eu acertar aqui. Acho que o meu também tá, né? Aí. Ficou? Tá bom, Tá bom. ótimo, ótimo. Francisca, boa noite. Não. Boa noite a todos que estão aí participando com a gente. Vamos compartilhar, gente. E vamos contar pra gente. Como é que tá aí? Tá chovendo? Tá frio? Tá gostoso? Conta pra gente. Aqui tá bom. Ai, tá O mineiro que calorzinho aí, passou. Marina. Pro Aqui tá mineiro que chovendo. passou aqui, tá seco e calorzinho. Eu É, sou mineiro, né? E passei um calor horrível esse ano aqui no Rio. O verão foi bravo. Então, assim, esse friozinho, esse inverninho que deu aqui agora, fala só, foi muito bom. Tá muito bom para mim. Chuvinha, tempo ameno, temperatura. Lembra um pouquinho a minha terra. é, assim que Muito é bom. bom, né? Assim que é bom. Eu gosto. É isso. Então, eu estava falando que sextou, né? Mas É, sextou para a gente estar sempre aprendendo, sempre buscando crescimento. Nunca é uma má hora para a gente, ou melhor, sempre é um bom momento para a gente estar buscando desenvolver, aprender, tirar um tempinho, né? Uma live aqui de uma horinha para a gente conversar e trocar uma ideia e contar, né? Um pouquinho de cada um, a experiência de cada um, refletir sobre os nossos hábitos diários aí, que a gente dá, o que dá para mudar, né? O que dá para melhorar e o que dá para tirar desses hábitos. Alguns precisam sair, né? exatamente. Precisamos mesmo. Precisamos aí, se queremos mudanças na nossa vida, o primeiro passo é mudar hábitos, porque o que te impede de caminhar para frente é algo que você tem aí guardado, que virou um hábito e que ele está te emperrando. Isso aí você pode ter certeza. E quando a gente muda isso, a gente toma consciência do que está acontecendo, eu costumo dizer que nós despertamos, né? Quando há esse despertar, aí sim você começa a fazer algo efetivo para mudar aí a sua vida em algum ponto que você acha que está precisando mudar, né? Para ter aí um resultado diferente. E lembrando aí as pessoas que vão participar, que tem o canal do Pescador lá no YouTube, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho das notificações,
e também tem a página no Instagram do pescador. Aí o Marco está até colocando a página para compartilhar o canal do YouTube. Então, quem não está inscrito, Maria, Mari, Dona Eva, me inscrevam lá, porque é sempre muito bom, sempre as lives vão para lá, né? Sempre tem um momento que a pessoa precisa, ela vai, tá numa viagem, tá em trânsito, pode colocar um fonezinho, pode escutar uma live, porque para a gente não ficar perdendo o nosso tempo com coisas que não vão nos levar para frente. Isso aí é o mais importante. Essa live de hoje a gente vai até abordar alguns assuntos que a gente abordou em uma outra live, mas que estava com um problema muito sério de imagem e de som. Então nós decidimos arquivar aquela live e abordar hoje também. É lógico que nunca é igual, né? Nunca é igual. O bom é Não isso, que a dá. gente caminha, mas a gente vai criando pelo caminho. Isso é bom demais, né? Vai abordar o tema, mas a gente dá uma variada. E você falou sobre sexta-feira, né? Da pessoa colocar o fonezinho de ouvido e tudo. E eu tô lembrando que naquela live eu comentei sobre uma pessoa que entrou numa rotina diária de chegar em casa cansada do trabalho e se jogar no sofá, né? E às vezes nem banho tomava, tão cansada que estava. Só que fez um dia, fez outro, um mês, 6 meses. Quando assustou, era a rotina dela diária. Ela se jogava no sofá, às vezes dormia ali mesmo, nem para a cama ia, né? Às vezes abria uma cerveja ou tomava lá um refrigerante, alguma coisa, e nem, como eu falei, porque a intenção no início era assim, vou dar uma descansadinha aqui, depois eu levanto, tomo um banho, troco de roupa e tal. Só que cansada, se joga no sofá, aquela descansadinha virava uma descansadona, né? E ia ficando. E isso se tornou uma rotina. E é assim que muitas vezes maus hábitos entram nas vidas das pessoas, de forma displicente, de forma despretensiosa até. É uma coisa que faz hoje, amanhã repete, passa 2, 3 dias, faz de novo, e aí começa a sentir falta e gosta, enfim, e o cérebro se acostuma, ele vê conforto naquilo e pronto, virou uma rotina, instalou-se um mau hábito e aí fica-se anos com aquilo e depois para se eliminar esse hábito vai tempo, porque se ficou anos com o hábito, como a gente falou, as pessoas têm uma certa ansiedade de querer resolver os problemas da noite para o dia. E um hábito desse, que você ficou anos, você quer de repente mudar a sua vida toda, e não só mudar, porque muda. Por exemplo, eu falei, uma pessoa que fuma, muita gente para de fumar da noite para o dia. Parei, pronto. Vai passar ali a abstinência e tudo mais, mas ela para. Só que o que o cigarro causou nela não vai sair da noite para o dia. Não sai mesmo. É preciso tempo para o pulmão se recuperar. Até o sangue muda. Até o sangue muda. A pele, o cheiro da pessoa muda. E isso demanda tempo, porque ela fumou durante muitos anos, 20, 30 anos fumando. E isso não sai com 2 dias, 10 dias, um mês, um ano. O corpo precisa de um tempo para se recompor, se refazer. E a mesma coisa, a pessoa que engordou, ela não engordou em um mês. Foram anos de alimentação descuidada, de sedentarismo, de questões emocionais, né? E que às vezes causavam nela a busca por um doce, por um chocolate, por uma, sabe, às vezes uma busca por algum vazio que ela tem e ela vai buscar. E às vezes inconsciente, na maioria das vezes inconsciente. E aí quando ela resolve, ela percebe que ela precisa emagrecer, ela quer que aconteça rápido, porque ela quer um resultado rápido. E seria ótimo, né? A partir da hora que eu tomei consciência de uma questão, pronto, resolveu-se. Não, não é assim.
Não, a tomada de consciência, ela é muito importante. Ela é a semente de tudo, é o pontapé inicial. Mas a mudança é preciso um começo e uma persistência. E olha, põe persistência nisso, porque você fala uma coisa muito importante, o cérebro, muito legal. O cérebro, ele muitas vezes ele luta contra. Fala, poxa, você está assim há 30 anos, o que, que você quer mudar agora? Eu estou bem aqui, já acostumei, está tudo bem, não é? É desse jeito, desse jeito. Tudo que o cérebro da gente quer é um conforto, é algo que você é, ele vai fazer e que se torne algo automático. E assim, o mais interessante é que quando as pessoas determinam que elas vão fazer algo, elas fazem mesmo que seja uma coisa ruim. Por exemplo, você falou do fumo. Se as pessoas lembrarem, no dia eu estava comentando que quando quem já fumou, na primeira vez que foi fumar, a pessoa engasgou, tossiu, quando ela foi tentar tragar. E aí ela persistiu naquilo. Ela foi de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí chega uma hora que a chave vira. Opa, consegui. Se tornou um hábito, eu entrei no ritmo e por conta do tempo eu Quanta linkei persistência, isso. né? Exatamente, porque a pessoa vai lá e ela persiste, eu vou fazer aquilo. Então funciona, a fórmula é perfeita e vai funcionar assim para tudo. A única questão da gente é usar esse poder para coisa positiva. Se tem algo que eu estou fazendo que está me atrapalhando, a pessoa fala assim: ah, mas como que a pessoa vai saber que uma alimentação errada vai causar problemas? Com o tempo. Nada como o tempo. O tempo revela tudo, porque existe uma lei natural. Isso que você falou da pessoa que está fora do peso, né, que chega na parte de estar obesa e tudo, o tempo foi fundamental nesse processo da pessoa chegar naquele momento. Aí, como num passe de mágica, aí eu falo que é o momento internet, o momento macarrão instantâneo. Ela quer mudar aquilo de forma rápida. Só que não foi assim que foi feito. A natureza tem lei. Ah, mas assim, eu não acredito nisso. Falou, ok, ela vai continuar existindo mesmo sem você acreditar. A pessoa pode falar assim, não acredito na lei da gravidade. Experimenta se jogar de algum lugar para ver o que acontece. Vai se esborrachar. Não tem jeito. Mesmo a pessoa não acreditando, ela vai acontecer. E essa lei que vem, que é a lei do tempo, ela vai continuar fazendo. A pessoa foi lá, fez. Ah, aí vai e faz a bariátrica. Por isso que não foi uma surpresa quando a USP fez a pesquisa e ela constatou que de 100% que fazem a bariátrica, 92% voltam a engordar. Por quê? O hábito 92. 92 quer dizer quase a 8%. totalidade. Quer dizer, a pessoa mexeu no estômago, cortou um pedaço, a pessoa perde nutrientes, absorção de nutrientes, que ela tem que passar a fazer reposição. Não, e muitas vezes tem que fazer várias cirurgias separadoras, né? Porque, como Exatamente. está muito grande, para de alimentar, o corpo Ele meio que. perde aquilo. E aí tem que Imagina, fazer reparadora, braço, perna, barriga, tudo. exatamente. Então você tem um custo disso, só que você não mudou o hábito. Isso aqui não foi alterado. Está lá. A programação que foi feita está lá. O que vai acontecer? Você arrumou algo, remediou uma situação
e ele fica esperando. Quando você se recuperou da cirurgia, fez tudo, vai voltar a ter, ele vai ativar novamente. E ativa, a pessoa volta a se alimentar. Aí o que, que acontece com o estômago? Ele dilata novamente. E a pessoa volta a engordar. Volta, às vezes, a ter até mais do que o peso que ela tinha quando fez a Inicial. cirurgia pela primeira vez. Então, assim, isso é o quê? Uma coisa assim, mágica. Não é mágica, é porque a pessoa descumpriu uma lei universal, uma lei da natureza. O marido da. O Joelcio aí. Ele mesmo. Eu ia comentar dele agora. Nessa live aí que nós tivemos o problema da imagem, ele comentou que ele tem uma. Ele mexe com plantas, né? Ele vende isso. Tem gente que chega e quer pegar uma planta e já quer que ela chegue na casa, de repente, né? No trajeto, né, Joelcio? Entre a pessoa comprar com você até chegar em casa, a planta desenvolve, chega, a pessoa planta, ela já está lá enorme, uma árvore frondosa e já dando frutos, né? Então, não tem como. Isso não existe para a natureza. Eu até dei exemplos, né? Que para uma abóbora ela crescer, ficar uma abóbora adulta, são 3 meses. Um carvalho já leva 100 anos. Um pintinho, do ovo para virar pintinho, são 4 semanas. E um ser humano, do óvulo até ele se tornar um adulto, um neném, são 9 meses para ele estar completo. É isso aí, Exatamente. O imediatismo. imediatismo. Só que o imediatismo, a pessoa, isso é falta até às vezes de carinho com a própria pessoa. Como que você fez algo que levou tanto tempo para acontecer, você quer que seja solucionado imediatamente? Isso não vai acontecer. Quem fala para as pessoas, entra na internet e fala, eu resolvo o seu problema, eu faço isso imediatamente, isso não existe. Porque tudo que você viveu, tudo, desde o momento do seu nascimento, você tem tudo que foi colocado dentro do seu HD. Então, para ocorrerem as mudanças, você tem que modificar hábitos. As pessoas têm que parar, olhem para si e falam assim, não, isso aqui eu quero mudar, isso aqui está me incomodando. Por exemplo, uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, o que a pessoa achava do dinheiro? A pessoa falou assim, nossa, dinheiro é maravilhoso, dinheiro é uma bênção, dinheiro é fantástico. Eu falei, é mesmo. Por que você não é milionário? A pessoa, Aí a Lá, pessoa, Camila. ué, porque eu não tive isso? Eu falei, você acha? Você acha sinceramente que Deus ama mais uma pessoa, por exemplo, um indiano, que é aquele indiano que teve lá o casamento da filha lá que durou 6 meses, Deus o ama mais do que a você? Ou me ama? Esse amor é diferente? Não. Então, a prosperidade, ela está para todo mundo. Mas por que que na vida de algumas pessoas isso não ocorre? Por que que a pessoa não está deslizando na vida? Eu fiz um exercício. Eu peguei um caderno e comecei a me lembrar o que era falado na minha casa. E não só falado, o que acontecia na minha casa. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas isso acaba atrapalhando? Sim, o que você ouve, o que você vê, o que é feito. Tudo isso acaba moldando quem você é. Vai faltar, vai acabar. Eu lembro que teve uma cena engraçada lá em casa, que uma vez meu pai comprou um queijo. E quando ele comprou, tipo, sábado de manhã.
Ele saiu. Quando ele voltou, cadê o Cadê o queijo? queijo? Que queijo? Acabou o queijo. Acabou. E falou, nossa, mas como é que comeram tudo? Porque não era algo... Eu nunca passei fome, não existe isso. Mas nunca teve aquela coisa do extra. E aí, com isso, a pessoa fala assim, poxa, mas o seu pai fez o que estava dentro da possibilidade. E eu Claro. concordo plenamente com essa declaração, que ele fez o melhor que ele podia, o que estava ao alcance dele. Mas essa situação trazia é como dizer assim, come agora, porque amanhã você não vai ter mais. Se você não for Imagina. rápida, não vai ter mais. E não é isso que é a vida. Nós vivemos num mundo que Deus nos mostra abundância, prosperidade, fartura. Então, peraí, o que está faltando? Nesse caderno, eu fiz tudo. Eu escrevi essa história do queijo e outras coisas que também aconteciam, que eram faladas. E eu virei e falei assim: isso é dos meus pais, isso foi o que aconteceu lá, eu não tenho que replicar. Eu posso ter ideias diferentes das ideias que eles tiveram. E eu não estou desonrando meus pais por agir dessa maneira. Eu estou olhando para frente, ao invés de replicar algo, é como se eu estivesse virando para trás e repetindo a história. Eu olho para frente e libero para as gerações que virão essa possibilidade. Que elas sim podem escolher, elas podem fazer algo diferente e escolher ter uma vida diferente, mesmo que não tenha sido a vida que os pais tiveram. E Você isso criar não um é novo desonra. caminho, né? Um caminho seu, porque tem que ser Exatamente. repetição, né? Tem que ser o mesmo caminho. Exatamente. Então você pode escolher ter uma vida diferente. Só que onde que começa isso? No seu merecimento. Eu me sinto merecedor? Aí a pessoa fala assim: ah, eu me sinto. Só que quando ela pensa, dá aquela. Será mesmo que eu me sinto? A pessoa tem que voltar. Por que eu não me sinto? De repente foi algo que um pai e uma mãe falou. Ele pegou e É, falou alguma coisa. Ah, mas você não merecia mesmo esse presente? E aí fica isso enraizado na cabeça da pessoa. A pessoa fala só, mas uma fala. Gente, é uma quantidade de traumas, porque falou errado, a pessoa entendeu de uma outra forma qualquer que a pessoa que verbalizou, falou, se torna trauma. muita coisa vem, como a gente fala, vem da criação, vem do ambiente onde a gente cresce, onde a gente nasce. A gente já nasce num lar onde já tem pessoas ali. Eu fui caçula de uma família de 5 filhos, né? Mais pai, mãe. Então eram 7 pessoas dentro de uma casa e eu, a criança. Então era muita gente com muita coisa e eu vivendo, convivendo com aquilo ali. E eu virar hoje para você e falar assim, não, não teve nada que aconteceu, tudo ali que acontecia era maravilhoso, É, minha casa era maravilhosa, eu tenho assim uma gratidão enorme pela família que eu tive, né? Mas assim, não era como não existe lá Doriana, né? Comercial de Doriana, novela, né? Até, se bem que novela não, novela é muito drama, mas comercial mesmo, aquela coisa maravilhosa. família perfeita. Família Era uma perfeita não família, tem. era uma família perfeita, exatamente. Era perfeita, mas não a perfeição do comercial. Não. Tinha brigas, tinha desentendimentos, tinha momentos maravilhosos, tinha um pai super severo e uma série de questões. Mas era um lar normal, né? A gente cresce, como eu cresci, todo mundo cresce num lar onde tem de tudo, comportamentos que as pessoas convivem com aquilo e crescem. E muitas vezes a pessoa faz uma coisa e recebe
uma crítica que vem do pai, às vezes que vem da mãe. Na minha casa então tinha muita gente para fazer isso, né? E tem casas, você imagina, eu tive uma tia que teve 12 filhos. E aí a pessoa faz uma coisa, alguém critica. Aí faz outra, outro critica. Aí faz outra, às vezes nem é a mesma pessoa. Só que a pessoa vai levando aquela pancada ali e de repente ela começa a acreditar que ela faz tudo errado. Exato. E toda crítica que ela recebe, ela acredita. Às vezes nem é em casa mais. Ela vai para a escola, alguém critica, ela já está habituada, ela recebe. Ela vai para o trabalho, ela vai para a faculdade e vai recebendo isso e vai guardando. Então, assim, é preciso realmente a pessoa parar uma hora, a conscientização e perceber que aquilo ali não é ela. Os erros dela não a representam. Todos nós erramos, ok, mas não são os erros que nos representam. Nós não podemos ser estigmatizados pelos nossos erros. A gente tem que, no mínimo, aprender com eles e pronto. Sabe, para uma próxima situação, se ela surgir, eu já tenho no meu HD como não fazer, pelo menos, eu já sei. Eu posso ainda não ter aprendido como fazer, mas aquela situação me mostrou como não fazer. E essa busca passa pelo olhar para si, como você falou, com carinho, com amor, encontrar um amor próprio. Sabe, a pessoa... Olha, tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Mas não é porque se acha feia, é porque não se acha merecedora, não tem amor por si. Então, quando ela olha para si própria, ela já olha com um olhar crítico de tanta crítica que ela recebeu e aceitou. Ela tinha uma porta aberta para essas críticas. Então, é preciso que ela entre numa viagem em si mesma para ela se reconhecer, ela se conhecer melhor e entender como ser humano que erra, mas que tem qualidades maravilhosas, sabe? E começar a olhar quais são as minhas qualidades e começar também a fechar essa porta para as críticas, porque você pode até me criticar, mas quem deixa a sua crítica entrar, quem deixa a sua crítica machucar, sou eu, ou não. E aí entra a responsabilidade, não é culpa, mas é responsabilidade, como você disse. A responsabilidade de deixar que essa crítica me machuque, me atinja, me corroa, é minha. A responsabilidade de criar uma barreira é minha também. Então você pode falar o que você quiser, agora eu só vou valorizar aquilo que eu também permiti. E isso é um trabalho constante, é o que a gente fala da construção permanente do eu. Eu não estou aqui para julgar as outras pessoas, isso é um outro trabalho que eu tenho que aprender a fazer, parar de julgar os outros, mas primeiro de tudo, parar de me julgar com tanta severidade. Porque a pessoa mais severa na minha vida, muitas vezes, sou eu mesmo. Porque por mais que eu fale assim, o outro que me criticou, não, mas fui eu que aceitei. Exato. Fui eu que concordei. Eu concordei com aquela crítica, porque se me magoou, muitas vezes eu concordei. Então, simplesmente para e pensa, eu deveria ter concordado, eu realmente sou aquilo que ele me falou, que ele falou que eu sou, que a pessoa disse. Se eu sou daquele jeito, o que dá para fazer para melhorar? Não é agora assim, eu não valho nada. Eu sou um zero, eu sou, sabe, me coloco no chão. Não. Se aquela crítica realmente tem fundamento, o que dá para fazer para melhorar? Agora, tem realmente fundamento? Porque se não tem, eu estou sofrendo à toa. Eu estou optando por sofrer. Então, como a gente fala, os nossos pensamentos, nós somos donos dos nossos pensamentos e somos donos dos nossos sentimentos. Se a gente pensa, a gente controla. Então, eu controlo o que eu vou sentir. É claro que tem um impacto. Às vezes você me fala, você que eu falo, né? A pessoa vira para mim, entra na minha frente e me fala uma coisa super agressiva que eu não estou esperando. E às vezes de uma pessoa que também não estou esperando.
o impacto é forte, mas é só o impacto. Eu não posso levar aquilo por um mês, por uma semana. Eu tenho que assimilar aquilo e dar um basta. Chega uma hora que eu falo assim, não, chega, já deu. Vamos analisar de forma fria, de forma racional, tudo isso que está acontecendo. Porque senão eu fico naquele looping emocional de sofrimento. Você quer falar uma coisa? Se a pessoa olhar, sempre quando alguém vem falar com você, vem fazer uma crítica, e assim, eu não estou nem dizendo, porque às vezes nós somos seres humanos, e às vezes numa fala da gente, a gente magoa uma Sim. pessoa. E aí você vai se retratar o que, que houve, o que, que aconteceu. Se a pessoa falar para você, não, foi aquela sua fala que fez, você se corrige, você vai explicar, porque, como eu falei, nós somos seres humanos. As pessoas deveriam aprender a fechar suas portas, mas nenhum de nós foi treinado para isso. A gente tem, por exemplo, eu fiz essa construção com anos. Eu já não tinha essa preocupação com a opinião do outro, mas a crítica às vezes machucava. Então eu treinei para não ser machucada pela crítica do outro, porque alguém que vem te criticar, que vem brigar com você, a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: essa pessoa está falando comigo pela ótica dela. Ela te conhece realmente? Não, porque ninguém conhece o outro de verdade. Se você pudesse sair, congela a cena, você sairia como um observador e ficaria prestando atenção imparcialmente daquela conversa, você iria perceber que muitas das coisas que a pessoa está falando de você, para você, na verdade, é dela. Ela está te usando como um espelho. A pessoa às Muitas vezes vezes. fala: você é assim, você fez isso, papapá. Só que às vezes o que houve foi algo pequeno, ou quando você não fez nada e a pessoa resolve simplesmente falar para você verdades. Vou falar verdades para você. É pela ótica dela. Então, peraí, eu não tenho que receber aquilo como uma pancada. Nossa, que é isso? A pessoa teve coragem? Não. Você pode olhar e falar assim: entendo, a pessoa está falando pela ótica dela. Se tiver algo que você pode entendi, tá ótimo, vou pensar a respeito do assunto e deixar passar. Porque se você traz aquilo para você, ai, fiquei chateado, porque é treinamento. Você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia. Não tem na natureza macarrão instantâneo. É tempo. Eu vou treinar. Aí, ai, fiquei com raiva. Não, libera, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Sai de perto. Se você sentir que você vai entrar na vibe, na energia da pessoa, pede um minuto, sai do lugar, vai para um banheiro, se esconde, respira, lava o rosto, respira, respira. E aí até você volta para que a sua energia ela fique mais tranquila e assim você não perca, para não perder a razão na hora, e a pessoa vai irritando. As pessoas que têm o hábito de, era o que acontecia comigo, a raiva subia e chegava uma hora que puff, saía igual uma italiana enfurecida. Então, assim, e não tem. Só que quando acontece isso, você explodiu. Só que quem vai catar os seus caquinhos é você mesmo. Ninguém, nas vezes que eu explodi, quem catou os meus caquinhos fui eu. Quem ficou doente fui eu.
quem teve uma gripe, quem passou mal, fui eu. Quer dizer, o meu corpo sofreu por algo que eu nem tinha feito. Às vezes foi outra pessoa que fez e eu paguei o custo. Uma Por descarga quê? emocional tão grande que te causa efeitos, né? Exatamente. Então, A, a Mary está falando aqui, ó, isso não me pertence, né? Exatamente. exatamente. Ela falou, antes eu era assim. Eu, até uma certa idade, eu era muito explosivo, muito explosivo. Então, assim, alguém me provocava, na época de escola, por exemplo, eu era brigão, eu era um dos brigões da escola. E depois eu fui aprender, fui buscar o equilíbrio e busquei para um outro lado. Eu evitava uma briga até não poder mais. Já a briga, adulto, já não é briga, mas discussões, enfrentamentos, né? E aí eu fui ter que procurar encontrar o equilíbrio. Porque assim, não é para eu brigar com todo mundo, mas Nossa, também não é para eu ser imagina. permissivo com todo mundo, aceitar qualquer parada. Não. Entendeu? Porque assim, ao aceitar, porque eu tinha medo de soltar aquele eu antigo, entendeu? Aí eu reprimi ele tanto que às vezes eu engolia situações para não soltar aquele cara lá que eu não gostava dele. É tudo busca, nós estamos todos aqui buscando aprendizado. É E é uma treinamento mesmo, é né? treinamento, e é uma construção, como o Joelson falou da plantinha. É. Sabe? Você planta, você rega, você poda, você aduba, você irriga, enfim, e cuida para que ela cresça e ela dê frutos, sabe? E é processo. É preciso entender que o processo precisa acontecer para a gente começar a ter resultados, né? E às vezes o resultado nem demora tanto. Durante o processo, você já começa a ter pequenos resultados, Sim. não é? E aí, quanto mais passa, mais resultado você tem, né? Uhum. Nós plantamos aqui uma jabuticabeira. Ela pequenininha, ela já dava jabuticaba. Não dava muita como um pé grande, mas ela já dava. Então você já começa a ter algum resultado, né? A gente gosta muito de planta, né? E tem um caso que eu achei muito engraçado, que nós plantamos, fizemos uma cerca viva no jardim, na frente da casa, e o jardineiro que trabalha para a gente, ele trabalha para um vizinho também. E o vizinho falou com ele assim, pô, como que faz para ter aquelas árvores aqui? Eu falei assim, olha, é só plantar, mas ali tem 3 anos que elas estão crescendo. Foi plantado, muda, Aí é né? a lei do tempo, É, não tem como. exato. Então, assim, hoje tá bonito porque são 3 anos e mais um pouco que tá ali plantando, podando. Às vezes ela estava num tamanho que eu já estava gostando, e ele falava assim, eu vou ter que cortar o topo dela. Eu falei, poxa, mas ela já tá. Mas é porque ela tá magrinha, eu preciso que ela encorpe. Tá bom, corta aí. Né? É, Faz parte, é processo, tudo bem, cortou. Daí ela enche novamente. A planta, ela agradece o cuidado, né? Ela responde ao cuidado. E a vida também é assim. desse Você jeito. começa a cuidar da sua vida, no sentido figurado, plantar, adubar, podar. A sua vida vai entrando num ritmo de agradecimento, de retribuição. A gente faz, a gente recebe, né? É como ajuda comunitária, como fala, ajudar as pessoas e tal. Nós temos uma Orfanato. coisa que a gente ajuda, um orfanato, né? E a gente faz isso com muito amor, porque são crianças É, maravilhosas. A gente vai lá, a diz gente que convida doa, para. é uma doação mesmo. É uma doação, mas eu esqueci o nome que eu queria. Mas não importa. Você vai lá, faz a doação. Só que essa doação, ela, se bobear, ela nos alegra muito mais do que as próprias crianças que estão recebendo. Elas recebem com muita alegria, mas a gente dá com amor. É. E a gente acaba recebendo aquele amor em doses cavalares, é muito maior. Tem uma coisa, como eu falei, olha, você vê o que, que o Joelso falou. Imagina uma árvore de 500 anos. Exatamente. Você imagina uma pessoa plantar uma árvore que ela nem vai ver a árvore na fase adulta.
Nem tem isso. Ah, eu resolvo plantar um carvalho hoje. Ele, para chegar na fase adulta, são 100 anos. Entendeu? Nossa, eu até quero. Com saúde, eu até quero. Mas assim, você olha e você fala, gente, não tem. Mas isso impede que você faça? Não, não, não impede. E te faz tão bem. Porque você vai deixar algo para as gerações futuras. A mesma coisa acontece com a gente, com esse trabalho. Quando você se molda, quando você se cuida, quando você olha para você, você está cuidando e olhando para as gerações futuras, os seus descendentes. Porque você vai olhar e você vai criar pessoas melhores, porque vão olhar para você. Então, essa descoberta, esse cuidado, ele precisa ser diário. Esse cuidado, como da planta que tem que podar. Ah, mas olha, ela tá tão bonita, mas para encorpar precisa. É da mesma maneira. Tem uma coisa que eu falei no dia, que eu falei para uma pessoa que estava conversando comigo, e que eu tenho levado. Eu tive um insight na hora que eu estava conversando com a pessoa, e eu tenho levado isso para mim. Que ela, quando falou que ela teve um problema lá no ano tal, e eu falei para ela, eu falei assim, não, não foi no ano tal, foi agora. Você está irritada, lembrando da situação. E aí eu falei para ela, tenta fazer, enumerar o que seria, o que você acha que seria de Deus, né? Sentimentos, emoções. E ela falou gratidão, amor, paz, tranquilidade, alegria, prosperidade. Ela falou um monte de coisas. Aí eu falei para ela, então para quem você vai classificar ódio, raiva, rancor, ressentimento? Ela ficou eu falei, fala. Ela falou assim, não, é que. Eu falei, é pro diabo mesmo. Aí ela tomou um susto. Ai, Simone. Aí eu falei, mas é verdade. As pessoas acreditam que ele está na porta do inferno esperando pelas pessoas. Tem um monte de gente. Todos nós carregamos ele todas as vezes que nós não perdoamos, que nós temos raiva, guardamos rancor, mágoa. Se a pessoa tiver o crivo e falar assim, para quem esse sentimento que eu estou dessa pessoa, eu estou servindo a quem? É a Deus ou é ao diabo? Parece uma coisa pesada de falar, mas é verdade. E aí, se a pessoa tiver isso em mente, ela não vai fazer. Não, não quero não. O que é isso? Entendeu? A pessoa fala, eu falei assim, a história do exorcismo seria uma coisa, todo mundo tinha que ser exorcizado. Porque todos nós, até aprender que você não tem que guardar nada de ruim dentro de você, principalmente algo que alguém te fez, você se maltratar, você ser cruel com você mais ainda do que a própria situação que houve, se você tiver a consciência de quem fizer a pergunta a quem eu estou servindo nesse momento por ter esse sentimento, a pessoa leva um não, peraí, volta, e aí você vai, não, 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 não quero isso não. Eu vou arrumar um jeito de perdoar, de liberar, de não guardar, falar assim, o que, que eu tenho que fazer? A gente falou nessa live, às vezes tem dores que elas são muito profundas. Elas existiram de verdade, como eu tive a minha em relação à minha mãe. E eu fui buscar ajuda de psicanalista. Importantíssimo. Não tem como, existe nesse momento, eu estou no vale da sombra, tá demais, o treco está além das minhas forças, eu vou procurar ajuda. Não é vergonha, é você admitir, eu falo assim, eu preciso de ajuda. A psicóloga que me acompanhou na época, ela não fez o caminho por mim, mas ela me mostrou a estrada. Verdade. Ela falou, ou você vai mudar
de mentalidade. Você vai entender que a sua mãe é do jeito que ela é e não do jeito que você gostaria que ela fosse, ou você vai se afundar. Você vai ficar guardando essa raiva, essa bronca, essa mágoa. E eu falei para ela, não, eu quero realmente. Eu lembrava, eu repetia isso dela, essa frase. Minha mãe é do jeito que ela é, não do jeito que eu gostaria que ela fosse. Minha mãe é do jeito que ela é, e não do jeito que eu gostaria que ela fosse. E isso foi libertador. Hoje, isso que eu falei para essa cliente, eu acho que veio. Acho que se eu ouvisse isso anos atrás, eu ia ficar assim pesada. Meu Deus do céu! Mas hoje foi assim revelador. Quando eu vou ter até em pensamentos, a pessoa faz algo, aí você pensa e fala, a quem você está servindo? Aí, não, a Deus. Fala, não, Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Porque Você fez um parâmetro outro dia muito bacana sobre a Páscoa. sim, a Páscoa, a gente olha e vê a ressurreição. Nossa, que maravilha! Quer dizer, ele deu a vida por nós para nos salvar, que é o que acontece na sexta-feira, né? Santa. Ele deu a vida dele para nos salvar dos nossos pecados. E aí, o que, que nós fazemos com isso? Nós guardamos mágoa, raiva, rancor, ressentimento. Porque, não, não posso. Como que eu vou perdoar a pessoa? É como se, ai, eu vou esquecer o que a pessoa fez. Você não vai esquecer, mas você só não vai estar mais preso. Essa pessoa não vai estar mais morta dentro de você. E aí eu falei, todas as vezes que nós nos negamos a fazer o que Jesus fez, nós estamos crucificando ele de novo. Nós estamos fazendo a mesma coisa que foi feita com ele. Então, nós temos que ter, nós não somos crianças. As pessoas querem mudanças, elas querem uma vida plena, uma vida feliz. Só que não tem, não, mas eu não quero, não, isso aí eu não quero saber, não, isso aqui eu não vou. É trabalho, é construção, é construção, são todos os dias. Você acorda, você respira, você agradece o dia, você vai para a sua vida agradecendo. Nossa, Pai, muito obrigado. Olha esse sol, olha esse chão, olha esse aqui, tudo. Aí fala, Simone, a vida da pessoa não está assim. Sempre vai ter algo para agradecer. Sempre, sempre vai ter algo. Sempre, sempre, sempre. E muita coisa. E muita coisa. Quando você começa a estar, você se surpreende com a quantidade de coisa. Você falou uma coisa interessante sobre buscar ajuda, né? E o Joel está aí, vai ser bom que ele vai confirmar com a gente, né? Acredito que ele pense igual. Uma pessoa que eu conheço, o raciocínio dele, a gente conversa de vez em quando, e eu sei que ele vai entender o que eu quero dizer aqui. E o que acontece? Você busca ajuda, né? E hoje tem um monte de mentores na internet. Só que às vezes a gente fala, nossa, tá cheio de mentor, cheio de coach, e se tornou até meio perigoso isso, porque a gente tem que filtrar muito bem, porque realmente tem um monte de gente que diz assim, eu falei outro dia, eu te ensino a ganhar 500 mil por semana em 10 dias, em 10 aulas. Compre o meu curso que eu te ensino a ser milionário em 21 aulas, e não sei o que lá. Então, assim, tem um monte de gente prometendo coisas assim absurdas. E as pessoas compram, porque a promessa é bacana, né? Só que compra e às vezes não tem resultado, vai fazer o quê? Vai processar o cara? Né? Então, tem um monte de gente prometendo, só que tem gente boa também, que dão boas mentorias. Só que não é só isso que resolve. Não adianta, você pode comprar todas as mentorias que você achar pela frente, participar das imersões, participar das aulas e tudo, mas o resultado depende muito mais de você, do que você vai fazer com aquilo. Eu dei o exemplo outro dia das dinâmicas. A gente vai nessas imersões
sempre tem lá uma dinâmica, em grupo, ou em dupla, ou em, sabe, de alguma forma. E a gente faz aquelas dinâmicas, a gente, normalmente elas são guardadas para o final, né, das imersões. Você sai dali assim, Super ativado. eletrizado, ativado. Você fala, caramba, minha vida agora mudou, né? A gente sai elétrico daquilo, né? Entusiasmado. E realmente algo muda, porque você teve uma clareza de algo em você. É o despertar. É Então, a assim, partir da hora que você desperta, você fala, agora eu tenho a chave para mudar a minha vida. uhul! Uhul, maravilha! Aí você fala, o mentor é muito bom. É, mas o resultado, ele só vai vir se você sair dali e der continuidade àquilo. É uma Exato. decisão sua, uma atitude sua. É uma tomada de decisão, né? Uma caminhada, uma ação. Você tem que sair da decisão para a ação. E agir mesmo. Porque senão, em pouquíssimo tempo, a sua vida volta para o normal. Volta. Não Ela é volta. assim, Porque é o seu, como eu falei, engraçado, parece assim, você fala assim, é a zona de conforto. Fala, pô, mas não é confortável. Mas é a forma de dizer, porque a tem, mudança é desconfortável tem, também. Então, por isso que chama zona de conforto. Para você mudar, você tem que sair, entrar numa fase muito desconfortável. Porque você vai sair da sua rotina, você vai quebrar seus hábitos de anos. E muitas vezes é preciso olhar para si. E muitas vezes a gente não quer, porque a gente tem medo do que a gente vai ver, a gente tem medo do que vai descobrir, a gente não quer enfrentar um outro lado nosso. Como eu falei daquele lado meu, que eu era muito agressivo quando novo, aham, eu não queria enfrentar, eu abafei ele tanto que tinha horas que eu aceitava coisas, porque eu sabia que se eu soltasse, eu poderia perder a rédea. Então, assim, é realmente se conhecer, enfrentar esses lados nossos, sabe? Olhar no espelho e conversar consigo mesmo. Poxa, eu tenho. Eu sou uma pessoa, eu sou racional, eu tenho inteligência, eu consigo dominar, eu não sou uma fera solta, descontrolada, eu não sou um animal qualquer. Eu sou um ser humano, eu sou um ser racional, eu consigo controlar, eu consigo mudar, mas é realmente um processo. Essas coisas são muito legais. É sempre muito bom ter quem te ajude, pessoas que possam te direcionar. E a gente abre essas lives, inclusive pensando nisso, é, em levar para as pessoas uma reflexão, em mostrar que tem um caminho. Estou para fazer 57 anos, eu tenho uma vivência muito grande, você também. Né? A sua história é muito rica, né? Apesar de muitas situações de dor, de sofrimento, você traz uma bagagem que poucos têm. Tem pessoas que têm aí 80, 90 anos que não viveram o que você viveu, não tem a sua vivência. Por conta de tanta coisa que se passou na sua vida. Sua vida foi muito dinâmica, muito rápida, muita coisa acontecendo e uma atrás da outra, né? Até você é, conseguir chegar nesse ponto que você está hoje, equilíbrio e tudo, e isso te traz, te capacita para que você tenha até um propósito, né? De trazer, de levar para as pessoas essa sua história, essa sua vivência, né? Essa mulher forte que você se tornou não foi à toa, né? É fruto da sua vivência, das suas experiências, dessa construção permanente e de uma busca. Eu vi você buscando, você se inquietando, você queria algo mais, você falou, poxa, eu tenho que mudar, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. E você foi buscar por isso, foi batalhar por isso. Então você tem hoje uma capacitação que a vida te deu. E isso não se encontra em livros. As pessoas podem até ler e ter é, o conhecimento, mas a vivência não vai ter, não, é. sabe?
É interessantíssimo isso. E cada um de nós tem a sua vivência, Sim, né? exatamente. Tem pessoas vivendo problemas que às vezes vai contar para mim, e eu vou falar assim, poxa, mas isso é um problema? Porque para mim isso não seria problema. Não para mim, mas Ué, para ela é. sim. E eu, ao mesmo tempo, tem problemas que eu tenho, né, Joel? Da timidez, por exemplo, que eu tive que aprender a superar, e que você não tem, nunca passou por isso. Tem pessoas que não sabem o que é timidez. Que timidez? Timidez? Não, mas eu tinha. E eu vim hoje fazer live, um ano e tal, fazendo live aí, E aí, como que você mudou tranquilamente, esse falando. hábito? Oi? Como que foi alterado esse hábito? Você não tinha o hábito de fazer live, você se sentia aí travado na timidez, você mudou o hábito. No começo foi gostosinho? Desconfortável ao extremo. Muito! Só que você persistiu. Falou, eu vou fazer isso, eu vou. A primeira vez foi, dava nervoso, fazia não sei o que, suava. Gente, o corpo quer fugir daquilo ali. A sensação que você tem nesse momento é que você vai. Não, eu quero aqui um teletransporte agora que eu vou sumir, puf, para você sair daquela situação. Só que o que, que aconteceu? Você ficou. Você falou assim: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. O tempo fez o quê? Traft, mudou o hábito. O tempo é o senhor de tudo isso. E ninguém vai burlar. Não adianta. Eu fiz isso e você vê a insistência, a persistência, ela faz com que tudo aconteça para o positivo e para o negativo. Eu lembro de quando eu comecei a fazer bolo, nossa, como eu solava os bichos. Era cada, olha, cada sola de sapato que saía, eu falava, ai, errei, ai, meu Deus, ai, 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 mais um, mais um. Só que em toda a adversidade, em todo um momento, uma derrota que é momentânea, existe uma semente do sucesso. Mas a partir do momento que você consiga visualizar, eu já sei como não fazer. Ah, já sei, é assim. Já sei, é assado. Já sei. E eu vivia verbalizando. Eu vou fazer bolos incríveis, eu vou fazer bolos maravilhosos, eu vou ser elogiada. Eu vi as pessoas comendo na minha mente, comendo os bolos e falando: nossa, está uma maravilha. Hoje eu faço bolos dessa maneira. Bolos Delicioso. caseiros, né? Não é de confeitaria, não é nada disso, mas bolos caseiros. Eu coloco a mão, eu falo assim: onde eu coloco a mão na cozinha, vai sair algo fantástico. Eu tenho o toque, eu tenho a alquimia para cozinhar nas mãos. Sim. Eu sempre verbalizei E isso. foi uma construção. Não foi do dia para a noite. Foi Ah, eu construção. errei, já queimei coisa, já fiz, errava e voltava. Só que o que, que eu fazia? Eu não desistia. Não tem como. Se eu quero, sabe aquela coisa? Eu vou fazer isso dar certo. Porque eu desejo, isso aqui é bom para mim, então eu vou fazer dar certo. É esse pensamento que a gente tem que ter na vida. E as coisas que não servem, eu convido a vocês, quem está assistindo agora e quem vai assistir depois, lembrem sempre, no momento em que vier uma coisa ruim, que você sentir que você vai explodir, ou que você vai se magoar, que você está guardando algo que não é legal para você, pense na seguinte frase: a quem eu estou servindo nesse Eita, momento? Isso vai isso muda ser tudo. libertador. A pessoa vai pensar, eu garanto, eu acredito que a maioria que assiste, que eu conheço, são de pessoas que são cristãos. Então, eu duvido que isso não vai ser um freio. Falar, não, 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 não vou, não, não, isso aí eu não quero. Na hora. Então, nós temos que ter
atitudes para que a gente cresça. E não é culpa, é só uma responsabilidade. Eu vou ser responsável com a minha vida, com a minha felicidade, que isso não é obrigação de ninguém, a não ser da minha pessoa aqui. É isso aí. E a Mari está falando aí, não só bolo, como pão delicioso, né, Mari? Muito, muito, muito bom. É Eu que verdade. diga, só É, para segurar aqui é fácil não. E falar em tempo, né? Nosso tempo já está chegando ao fim, nossa 1 hora e está esgotando. Como eu falo sempre, o tempo ele é precioso, né? Ele é precioso e cada tempo mal utilizado é um desperdício, né? Então a gente tem que saber, tem que cuidar com muito carinho, saber utilizar esse tempo, a convivência com a família, é um momento de descontração, é o trabalho, é a gratidão pelo trabalho também, é curtir seu lar, curtir sua casa, curtir os amigos, sabe? Valorizar seu tempo, tirar tempo para crescimento, para desenvolvimento, tirar tempo para conexão com Deus, para cuidar do lado espiritual, é importantíssimo. Nós somos um todo, a gente tem que cuidar de cada lado desse todo para a gente poder ser um, um ser completo, né? O mais completo exatamente. possível. E é isso aí. E uma reflexão para a gente finalizar, reflexão minha, acredito que você queira fazer também alguma, pensar sempre onde eu posso melhorar, como eu posso me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais equilibrada, com uma autoestima mais elevada, com um amor próprio, olhar para mim com mais carinho, com mais amor, cuidar de mim, porque antes de cuidar dos outros, eu preciso sempre cuidar de mim, estar bem, me preparar, porque aí, até porque o resto vem por consequência, não é isso? É verdade. Aí vem o resultado, né? É o tempo com essa parte, com o seu plantio, e você vai ter uma colheita maravilhosa disso. Então, a gente cuidar de nós, fazer com que essa luz que existe em nós, que Deus colocou dentro de cada um de nós, toda vez que você se volta para você, não é egoísmo, a gente sempre repete isso, é amor próprio, você se limpa, você brilha mais e tudo que tem o seu entorno, você autoriza que as pessoas que estão próximas a você, elas brilhem também. Que elas possam exatamente, sabe, resplandecer essa luz que existe aí dentro de nós, projetos que não foram feitos por nossos pais, nós somos projetos de Deus. Então, dentro desse projeto, vamos fazer o melhor para a gente, como diz a Mary aí, para a honra e glória dele. Isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Muito obrigado a todos que participaram, comentaram. Muito obrigado a todos que compartilharam a nossa live. Ela vai ficar salva lá no canal do Pescador, no YouTube. Vamos lá, vamos seguir, vamos apertar o sininho. Seguir não, inscrever, né? Apertar o É, sininho para receber as mensagens e vamos seguir. Semana que vem tem mais. Vamos aproveitar esse final de semana, né? Como eu falei, cuidar com muito cuidado com o nosso tempo, né? A gente tem um tempo aí, é um tempo de cuidar da gente, aproveitar o final de semana, cuidar, conviver com a família e se aproximar mais de Deus também. Tá da bom? gente. Semana que vem tem Beijo, mais. beijo, Fiquem com gente. ele. Excelente final de semana. Beijo em todos. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau.